Dentro do sistema SS Plus, a gente tem um recurso onde é possível gravar e gerar comissão para clientes. Para que serve essa função? Então, em alguns casos, a empresa ela tem parceria com oficinas mecânicas ou mesmo com clientes que são indicadores da empresa. Então, a oficina em questão, por exemplo, no caso da oficina, né, indica a empresa aos seus clientes. Esses clientes, se efetivarem a compra na empresa, essa oficina mecânica ela ganha uma comissão dessa venda. Então, para essa opção dentro do sistema que a gente trabalha com a comissão de cliente e vendedor. Para ativar essa função, existem algumas configurações que a gente precisa fazer. Então, a primeira delas, aqui no administrativo, financeiro, comissões, movimentação de comissões de cliente e vendedor. Então, a primeira configuração que a gente precisa fazer, a gente precisa definir se essa comissão ela vai ser paga no recebimento ou no faturamento. E se a gente vai fazer a geração da comissão sobre os serviços ou não. Então, essa configuração a gente coloca aqui, se é sobre o faturamento, sobre o recebimento. Se for pelo faturamento, no momento em que é emitida a nota fiscal, a comissão ela já vai estar liberada para pagamento. Se for sobre o recebimento, é apenas no momento em que o cliente paga, ou seja, que a duplicata referente à venda é baixada no sistema que a comissão é liberada para o seu pagamento. Então, vamos fazer um teste aqui, deixando pelo recebimento. E a gente vai ver como é que o sistema se comporta. E aqui a gente tem essa configuração, carregar apenas clientes com porcentagem de comissão configurado, sim ou não. Então, aqui quando a gente coloca sim, precisa estar lá no cadastro do cliente vendedor a comissão configurada, a porcentagem de comissão. Se não, pode ser informado qualquer cliente na tela de vendas no momento de fazer a venda. Então, vamos gravar aqui. Aqui no geral 3, em comercial, vendas, notas de retaguarda, configura, geral 2. A gente tem essa configuração aqui, ó. Comissão de cliente e vendedor obrigatório no televendas. Então, quando essa opção aqui ela tiver marcada como não, vai ser opcional fazer o lançamento ou não. Se a gente colocar como sim, vai ser obrigatório, não vai ser possível finalizar a venda sem a indicação do cliente e vendedor. E a gente pode definir como padrão uma porcentagem, já para o sistema já trazer automático essa porcentagem na telinha de cliente e vendedor, na porcentagem da comissão que será gerada para ele. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar como padrão 5 e a gente vai permitir lá no cadastro do vendedor, do cliente e vendedor, que é possível alterar. Então, quando a gente define um cliente e vendedor, vamos colocar um teste aqui. Então, note que nesse caso aqui, o tipo do cadastro ele está como cliente, mas a aba comissão ela está habilitada, ó. Essa opção de comissão para cliente, ela só vai estar ativa na base do cliente se essa opção aqui estiver ativa, ó. Acessa comissão para cliente. Se essa opção aqui estiver desmarcada, a aba comissões, ela só vai estar ativa no cadastro se o tipo de cadastro aqui ele for de vendedor. Então, deixando essa configuração ativada, a gente não precisa colocar o cliente como vendedor, apenas deixa como cliente e a gente consegue já acessar aqui, ó. Vocês podem perceber que aqui o cliente e vendedor ele está com uma comissão de 10% e está marcado para permitir alterar a porcentagem de comissão. Então, lá no geral, a gente configurou uma porcentagem padrão de 5% e aqui no cadastro desse vendedor, desse cliente vendedor em específico, a gente colocou uma porcentagem de 10% e a gente marcou para permitir a alteração. Se a gente marcasse aqui, desmarcar esse flagzinho ali de permitir alterar, vai ser automático. Aí lá no televendas, o vendedor não consegue alterar a comissão desse vendedor, já vai trazer automático a comissão que está gravada aqui no cadastro.
Vamos efetuar então uma venda agora para ver como que ficou essa configuração, como é que o sistema vai se comportar. Então aqui a gente já pegou um cliente, né? Já selecionamos um cliente, já colocamos o produto. Estamos na tela de finalização da venda, né? Então aqui quando a gente seleciona a forma de pagamento, a partir do momento que a gente selecionou a forma de pagamento, confirmou, o sistema vai habilitar aqui esses botões aqui embaixo, ó. Um deles é esse de comissão. É esse que a gente vai usar para gravar a comissão do cliente e vendedor. Então note que como não foi informado nenhum cliente vendedor ainda, o sistema já trouxe aquela configuração que a gente fez lá no geral, que é a porcentagem padrão de 5%, né? Já fez o cálculozinho aqui nesse campo e já trouxe o valor que vai dar a comissão desse cliente vendedor. Então aqui, se a gente informar qualquer cliente, ele vai checar lá no cadastro, vai ver se tem configuração de porcentagem lá e vai trazer para cá. Se não tiver configurado lá, ele vai assumir esses 5%. Então, nesse caso aqui, como a gente configurou 10% lá no cadastro do produto, ele já vai puxar automático 10%. Como a gente deixou marcado a opção que permite alteração, então aqui o vendedor, ao finalizar a venda, ele pode alterar ou não essa porcentagem. A partir do momento que a gente grava essa venda, o sistema ele já grava também a comissão para o vendedor e para o cliente vendedor. Vamos ver como é que fica essa comissão dentro do sistema, né? Vamos gravar essa nota aqui. Certinho. Então, vamos lá ver os nossos relatórios de comissão, como é que o sistema gravou. Então, aqui dentro desse menu, onde a gente veio para fazer a configuração, a gente tem aqui consultas, ó. A gente tem aqui, ó, relação de vendas com comissões. Vamos puxar todos do dia de hoje, né, que a gente só fez esse teste para a gente ver. Então, ó, lá na configuração, a gente configurou que essa comissão do cliente vendedor, a gente só vai pagar quando o nosso cliente pagar para a gente. Então, aqui o sistema gerou, né, a comissão para o cliente Rafaela, a venda do Antônio Carlos, o valor da comissão, o valor da nota fiscal, a porcentagem de comissão, o valor em dinheiro, né, em valores, e o valor que está bloqueado. Por que ele está bloqueado? Porque esse cliente ele ainda não pagou essa duplicata. Então, como a gente configurou que é só apenas no recebimento, ela só vai ficar disponível aqui quando esse cliente Antônio pagar essa duplicata. Então, vamos fazer a quitação dessa duplicata para a gente ver como é que o sistema vai se comportar para a gente fazer o recebimento. Então, basta vir aqui no financeiro, né, baixar essa duplicata em questão. Vou colocar aqui a emissão somente as de hoje. Vamos fazer o recebimento dela. Gravar. Então aqui quando a gente volta aqui no relatório de comissão, vamos ver como é que o sistema vai apresentar agora que foi baixado. Olha, ele já saiu da coluna bloqueado e passou para a coluna disponível. Então esse valor ele já está disponível no caixa para a gente fazer o pagamento para esse cliente vendedor. Então, como que a gente vai fazer o pagamento desse cliente vendedor? Então, eu vou mostrar agora como que são as configurações do histórico que precisa ter e como que a gente faz a baixa dele. O cadastro do histórico para fazer o pagamento dessa comissão é bem tranquilo, bem simples de fazer. Então, aqui acessando o cadastro de históricos, que a gente já tem o cadastro pronto, né, a configuração pronta. Vocês vão colocar uma descrição, né, a descrição do histórico. Vocês vão colocar a conta contábil, que é referente às comissões. O tipo do histórico ele precisa ser débito. E aqui essas opções aqui são configuráveis de acordo com a vontade e o desejo do cliente. Se quer que emita recibo ou não, e baixar previsões vocês vão colocar não, e o ativo vocês vão manter o ativo. Então, depois que vocês criaram um histórico, né, baseado nesse modelo aqui, então basta vocês pegarem o número do histórico, né, e colocar ele aqui nessa configuração aqui, ó,
que é aqui na movimentação de caixa, né? Botão configura, vocês vão colocar aqui nesse botão. Quando o histórico configurado é colocado nesse botão, nesse campo aqui, o sistema já identifica que é o histórico que vai ser usado para o pagamento de comissão de cliente e vendedor e vai puxar lá daquele relatório apenas as comissões que estão liberadas para os clientes. Então aqui a gente confirma, né? Confirma. E aqui agora basta a gente informar o histórico que foi configurado lá. No momento que a gente informa, o sistema já abre a telinha para perguntar qual que é o cliente e vendedor que vai receber o pagamento. Então a gente colocando o nome do cliente aqui, o sistema já vai listar para a gente qual que é o saldo de comissão desse cliente vendedor. Como anteriormente a gente já tinha feito um teste, ele ficou com saldo de R$2 ali gravado. Então esse cliente vendedor, ele tem um saldo de R$12 que já estão liberados para pagamento. Aí o usuário vai poder adicionar ali o valor que vai ser pago para esse cliente vendedor nesse momento, se vai ser pago o total ou se vai ser pago em parte. Você pode editar esse valor aqui no momento da baixa. A contrapartida vai ser sempre de onde vai estar saindo o dinheiro, né, no caso, para pagar o cliente vendedor, né? E aqui basta gravar a informação. Ó. Então a gente editou aquele valor ali, né? A gente pagou R$10 para ele, que foi o referente à venda desse dia, né? Se a gente vir aqui nos relatórios de comissão de cliente e vendedor novamente, né? E fazer a consulta aqui, a gente já vai ver. A gente pode utilizar qualquer um desses relatórios aqui. Nesse caso aqui, como já tem parte dessas comissões que já foram pagas, é interessante analisar esse relatório aqui de extrato de comissão. Então aqui a gente vai colocar o código do vendedor ou o nome do vendedor, né? O período que a gente quer fazer a consulta e ele vai listar. Então aqui quando a gente clica em imprimir, ele vai abrir de uma forma mais fácil para a gente visualizar. Então aqui ele vai trazer o valor de base, né? O valor de débito que tinha e o valor que foi pago. E aqui no total o saldo que ficou. Então, nesse cliente vendedor, ele tem um saldo disponível de R$2 ainda para ser pago para ele. Então, dessa forma, vocês conseguem fazer tanto a geração, né, a gravação, quanto o pagamento da comissão do cliente vendedor diretamente dentro do sistema.